de coordenador de engenharia de aplicação, liderando também as áreas de suporte técnico e assistência técnica da empresa. Desde 2023, atua como secretário da Comissão de Estudos 037001 da ABNT, responsável pela normatização de DPS para baixa tensão. Então, podemos desejar aí uma boa apresentação. Obrigado. Valendo, né? Valendo. Aí tem o passador de slides, Tá aqui. um para passar e outro para o laser. Uhum. Ah, não. Essa não. Essa é a do Renato. É a outra. Foi a que eu te mandei primeiro. Já zerei de novo. O Givaldo já está ali controlando. Quem que está no tempo aqui? O senhor do tempo. Você passou o bastão, né? Agora é ele. E ele está mais rígido ainda. É? Isso. Essa aí. Então vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde a todos. Boa tarde. Gostaria de agradecer aqui, em primeiro lugar, ao Hélio pelo convite, oportunidade aí de poder fazer a apresentação desse trabalho para vocês. Vou falar aqui sobre um trabalho que foi apresentado no ano passado lá no ICLP, em Dresden, na Alemanha. Tá? Foi um trabalho desenvolvido pela Universidade de Pernambuco, em parceria com a Clamper, intitulado Análise da Performance de inversores solares submetidos a surtos elétricos, provocados por descargas atmosféricas. Como autores principais, representando a UPE, nós temos o Gustavo Cavalcante e o Marcílio Feitosa. Da parte da Clamper, eu, né, Douglas Lara, o Renato Teixeira, que falou mais cedo para vocês, o Wagner Barbosa e outros participantes, tanto da UPE quanto outros colaboradores, tanto da UPE quanto da Clamper. Bom, qual foi a motivação desse estudo, né? O crescimento constante da geração solar no Brasil foi o principal motivador. Também a alta incidência de raios, todos nós sabemos, né? Já foi dito aqui várias e várias vezes, né, no Brasil, alta incidência. E a vulnerabilidade dos inversores às sobretensões. Tá? Mesmo que muitos fabricantes declaram a existência de proteção classe 2 nos inversores, ainda assim é um equipamento vulnerável, né, às sobretensões, aos surtos. E aí foi o que motivou o trabalho. Como problema, os inversores, né, possuem componentes que são sensíveis à sobretensão. As proteções internas nem sempre são suficientes, né? Como eu disse, por vezes os fabricantes declaram proteção, mas não necessariamente ele tem um DPS ali dentro. Ele tem um componente apenas de proteção. E a existência, né, de poucas pesquisas experimentais com ensaios destrutivos. Como objetivo, a gente desejava avaliar experimentalmente a eficácia da utilização dos DPS externos na proteção dos inversores e comparar a suportabilidade dos inversores com e sem DPS frente aos surtos elétricos. Como metodologia, os ensaios, né, descrevendo a metodologia, os ensaios foram realizados lá no laboratório da UPE, lá em Recife, o Laboratório de Ensaios de Descargas Atmosféricas. Eles têm um laboratório com a capacidade de até 100 kA de classe 2, tá, para teste de DPS. Foi definido que seriam aplicados até 100 surtos de onda combinada, que é uma onda 10 kV 5K, né, uma onda de classe 3, aos inversores. Mesmo os inversores declarando a suportabilidade à classe 2, né, foi decidido que o teste seria realizado sob onda de classe 3. Os surtos foram aplicados em modo comum no lado de corrente alternada e em modo diferencial no lado de corrente contínua. E como foi dito antes, ensaios realizados em amostras com e sem DPS. Procedimentos. Foram selecionados, dentre os mais vendidos no mercado brasileiro, 2 modelos de inversores monofásicos de 3 kW, 220 volts, para conexão on-grid e de fabricantes distintos. Okay? E aí nós passamos a chamá-los, por questão de segredo, né, do projeto, nós passamos a chamá-los de modelos A e B.
para não expor, né, as marcas aí a situação verificada no teste. Os ensaios foram realizados em 10 unidades de inversores de cada modelo. Foi definido como critério de falha a interrupção da operação, ou seja, o inversor ele foi testado antes do ensaio, foi alimentado, né, energizado, foram feitas as verificações, todas as medições para testar que aquele equipamento estava sim em condições operacionais, né, não veio, né, com nenhum defeito de fábrica ou algo parecido. E foi decidido, foi acordado, definido, né, que a interrupção de operação seria o ponto de falha. Tá? Ele piscar, por exemplo, se ele retornasse a geração, isso não seria considerado falha. É somente a morte, né? Morreu mesmo o inversor, foi considerado critério de falha. E foi realizada a análise das correntes nos pontos de entrada do inversor, sejam os pontos de corrente alternada quanto os de corrente contínua. Aqui a gente tem uma ilustração relacionada ao setup de ensaio, tá? Onde na posição central temos o inversor, que foi submetido ao teste, ok? Aqui do lado esquerdo a representação das entradas de corrente contínua. Temos uma fonte de corrente contínua que está conectada ao inversor através de uma caixa de desacoplamento, que é para fazer para isolar, né, impedir que o surto gerado pelo gerador, né, o surto do teste, ele não penetre na fonte. Então aqui tem uma caixa de desacoplamento para impedir que esse surto entre para cá, mas que permita que o inversor seja alimentado pela fonte CC. Aqui temos o gerador, quando da realização do teste de corrente contínua, essa é a posição dele, e uma caixa de acoplamento que permita a passagem do surto, mas que impeça a passagem da corrente contínua para o gerador. Tá? Porque o gerador não pode receber a corrente em regime permanente. Aqui temos a ilustração do DPS, né? Então, a única diferença quando foi realizado o teste com ou sem DPS foi a presença ou não do DPS aqui na entrada. Tá? E para o lado CA, né, a instalação foi bastante similar. Né? Então temos ali a rede, né, ele foi conectado lá na rede do laboratório, a corrente alternada, né, o quadro de distribuição, com o DPS, a caixa de desacoplamento para fazer toda a proteção, para não correr risco do surto entrar para a rede e danificar os equipamentos do laboratório. Aqui também, né, quando dos testes em corrente alternada, essa é a posição do gerador e a caixa de acoplamento também existiu, pelo mesmo motivo, para a corrente alternada não entrar aqui no gerador. Tá? E a diferença em relação ao lado de corrente contínua é que aqui a gente conectou uma carga, né? Então foi instalada uma carga para consumir, né, energia consumir a energia do inversor enquanto ele estivesse trabalhando normalmente, estivesse operacional. Então, esse é o nosso setup. E o DPS no corrente alternada, né, a mesma coisa. Essa é a posição dele, que ele é testado com ou sem o DPS, no momento de cada setup lá da aplicação. Aqui, outros pontos de referência, né? Mais adiante eu vou mostrar para vocês os gráficos ilustrando as correntes. Quando a gente falar de ponto de medição A, é logo na entrada, né, do inversor, é qual a corrente que entra no inversor quando da utilização do DPS. E o ponto B é a corrente que entrou no DPS. Né? Então é a corrente total que entrou no DPS contra a corrente que entrou para o inversor. Então a comparação de A com B aqui, esse é o sentido. E a corrente C, o ponto de medição C, é a corrente que entrou do lado CA do inversor. Bom, como resultados, no modelo A, nós tivemos um resultado um tanto quanto positivo, né? Para nós que somos... Cadê o pessoal da Embrastec? Nós que somos fabricantes de DPS, né? Um ponto positivo para nós aí. Tá? Por quê? Quando do teste sem DPS, na porta CA, na porta de corrente alternada, nós testamos 3 modelos, tá, por corrente. Então nós temos um teste, o inversor, ele morreu no 5º pulso. Na segunda amostra, ele morreu no 4º pulso. E na terceira amostra, ele morreu no 6º pulso. Ou seja, em média,
ele suportou apenas 5 pulsos. Lembrando que foi um pulso de 10 kV 5K, mesmo o inversor declarando ser classe 2. Tá? Com o DPS, né, naquele cenário que eu apresentei antes, somente a instalação do DPS, novas amostras, tá? E aí a gente testou em 2 e chegamos ao limite definido, né, por questão de tempo, logística do ensaio, nós chegamos ao limite de 100 pulsos. Poderia ter sido um número ainda maior, se nós tivéssemos continuado o teste. Tá? Então, em média, com o DPS, nós chegamos ao número de 100, do lado CA. Do lado CC, ainda melhor. Tá? Sem DPS, as 3 amostras morreram logo no primeiro pulso. Então, um número bem significativo, né? E com DPS, novamente, as outras 2 amostras atingiram os 100 pulsos, totalizando aqui as 10 amostras que foram mencionadas, né? Então, 5 testadas em corrente alternada e 5 testadas em corrente contínua. Detalhe aqui, né? O modelo A suportou apenas um surto, sem o DPS externo. Ok? E aqui uma representação, né, das correntes. No lado de corrente alternada, o ponto C, que é a entrada do inversor sem DPS, a corrente que entrou no inversor chegou ao pico aqui de 3Ka, tá? Enquanto que com DPS foi a zero praticamente. Deu um pico aqui de algo em torno de 500 amperes no início, mas depois praticamente zerou. O DPS desviou praticamente toda a corrente do surto. No lado de CA. No lado CC, aí vem, né, o ponto B sem DPS e o ponto B com DPS. O ponto B é aquele ponto antes do DPS, né? Só para relembrar, aqui, né? O ponto B está aqui antes do DPS. Então, opa, passei uma mais. Voltou. E aqui, ó, sem o DPS, que é o preto, perdão, entrou direto no inversor a corrente de 3Ka, ok? Com o DPS, no inversor, que já é o ponto A, é o vermelho, ele deu um pico aqui da ordem de 2Ka, mas em geral a onda ficou em torno de 700, 800 amperes, tá? Sendo que sem DPS, e aí o DPS desviou o restante da corrente, né? Então nós temos aqui 4Ka entrando no DPS, a corrente total, né? Penetrando no DPS, e saindo para o inversor menos de 1Ka. Então um desvio de quase 80% aí, pensando em pico da onda, ok? Então dá para a gente ver o desvio, né, da energia pelo DPS. E a gente fez análise justamente da energia, né? Lembrando que a área sobre a curva da corrente é a energia do surto, foi feito o cálculo e constatada a redução de 96,8% da energia entrante do lado CC e de 99,7% do lado de CA. Quase 100% do surto desviado. Partindo para o modelo B, o modelo B apresentou uma característica um pouco diferente. Não em termos de surtos, né? Vamos lá. Na porta CA sem DPS, na mesma metodologia, 3 amostras. A primeira morreu no primeiro pulso. A segunda morreu no 20º pulso. Deu um ponto um pouco fora da norma, da média. E a terceira amostra suportou o segundo apenas, dando uma média aí de suportabilidade de 7,7 pulsos, tá? Até a queima. E com DPS novamente atingimos o ponto, né, o limite definido de 100 pulsos do lado CA. Do lado CC, parecido. As 3 amostras suportaram ou morreram no 6º pulso, tá? E com DPS novamente atingiu os 100 pulsos. O modelo B teve uma característica diferente da A, porque o A, quando ele morreu aqui, quer dizer, quando ele suportou mais de um pulso, ele não resetou. Então ele ficou em pé ali o tempo todo até a morte no último pulso. O B, em todos os pulsos aplicados, ele resetava. Então ele parava de gerar, reiniciava, para depois voltar. Aí aplicava um novo pulso e esse ciclo se repetia, tá? Até que ele morreu, até que ele atingiu o final de vida, tá? E ainda assim, mesmo com essa característica, ele falhou com poucos surtos. Pensando no equipamento, o investimento, o custo do equipamento, né? Ele falhar com 6 pulsos ou 7 pulsos de classe 3 é muito pouco, né? Para a grandeza do investimento.
E um outro ponto importante que a gente percebeu aqui, após o ensaio, nós abrimos as amostras para verificar, e nesse caso, a maior parte das amostras que falharam, houve falha em outros componentes. Um capacitor de entrada,